Mais um jogo muito ruim do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma partida que o Vasco deixa pontos pelo caminho. O Vasco já vem desde a saída do Zé Ricardo. O time não jogava bem com o Zé Ricardo, isso é óbvio, todo mundo conseguia enxergar. Mas era um Vasco que conseguia pontuar de uma forma ou de outra. O Vasco dentro de casa ganhava, fora de casa ou ganhava ou empatava. Desde a saída do técnico Zé Ricardo, não que tivesse bom com ele, desde a entrada do técnico Maurício Souza, o Vasco vem encontrando muitas dificuldades de conseguir segurar os resultados. Cara, o Vasco vem de 2 jogos agora sem vencer. O Vasco perdeu pro Sampaio Corrêa, um jogo que pra mim, volto a dizer pra vocês, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, é inadmissível um time como o Vasco perder pro Sampaio Corrêa. O time do tamanho do Vasco é inadmissível, cara. Coloquem isso na cabeça de vocês. Mas tudo bem. Agora hoje contra o Ituano, Vasco e Ituano, cara, jogo de São Januário lotado, apresentação do Alex Teixeira, aquele clima todo que o torcedor criou, porra, tava uma festa muito bonita, e só quem podia estragar essa festa era o Vasco dentro de campo, foi isso que aconteceu. Logo no início da partida já deu pra gente perceber a postura do Ituano, o Ituano ia jogar mesmo com as suas linhas lá embaixo, não tinha vergonha de jogar reativamente, vou jogar com as minhas linhas lá embaixo, quando o Vasco deixar espaço, eu vou contra-atacar e se possível vou fazer o gol. E foi isso que o Ituano fez. Se vocês repararem como sai o gol do Ituano, sai de uma boa jogada do Vasco, ofensivamente, uma grande jogada do Andrei Santos, um cruzamento, e o Eric, um jogador muito fraco, muito fraco, para ele ser ruim, tem que melhorar muito, um absurdo o gol que ele perde. Eu vou passar o lance para vocês, se tiver como passar, mas um baita absurdo. A bola passa na frente do vagabundo e ele se joga no chão e não faz a finalização, não faz o gol, não faz nada. E aí no contra-ataque, o que acontece? O Vasco vai lá e toma o gol, mas o culpado no final das contas nem é o jogador, é quem contrata, né? Quem vai lá e pensa que o cara que tá jogando no Ipiranga vai ter culhões pra vestir a camisa do Vasco, não sentir a pressão ou pelo menos ser bom fazer algo. E o Vasco vai lá e leva o primeiro gol. Algo que nunca tinha acontecido assim nos últimos jogos, né? O Vasco saía atrás do placar, jogando em São Januário, o Vasco sempre sai na frente jogando em São Januário. Quase sempre sai na frente jogando em São Januário, vence ali por 1-0. No final do jogo ali o Vasco se segura mais atrás. Esse é o roteiro do Vasco em São Januário. Só que o Vasco saindo atrás, o Vasco tem que se lançar ao ataque. E aí o Vasco começa a deixar muitos espaços. E como o Vasco se lança ao ataque de uma forma não tão organizada, o Vasco não tem grandes jogadores tecnicamente para resolver a partida. O Vasco tem ali sua esperança em Gabriel Peck, em Nenê e no Eric no setor ali dos 3 meias. E tem o Raniel no ataque. Então não tem como a gente esperar muito. O Nenê é muito bom tecnicamente, mas é um jogador que, infelizmente, já é um cara que tem 41 anos de idade. E também não tem companheiros bons para dialogar com ele. Se você coloca o Nenê em um timaço, ele vai jogar, cara. Só que se você coloca o Nenê em um time ruim, como é o do Vasco, um time que não consegue praticar um bom futebol, é isso que vai acontecer. E aí fica tudo nas costas do Andrei Santos tentando construir o jogo de trás. E aí não funciona. O Vasco até consegue criar lá suas chances em 1 ou 2 jogadas. Mas, cara, muito pouco. Muito pouco o trabalho do técnico Maurício Souza. E aí também eu volto a dizer, rapaziada, não é só culpa do Maurício Souza. O maior culpado é quem contrata. O Vasco tinha outras opções de técnico no mercado que poderiam chegar e arrumar a casa. O Vasco tinha opção na época do Anderson Moreira livre no mercado. Preferiram trazer o Maurício Souza, que não tinha treinado nenhum time profissionalmente. Ou daria muito bom ou daria muito ruim. Tá dando muito ruim. Torço do fundo do meu coração para que ele dê volta por cima. Porque o Vasco é acima de tudo. O Vasco faz o primeiro tempo muito ruim. Poderia até ter feito gol, porque o Ituano é um time muito fraco o time do Ituano, tecnicamente, taticamente estava ali até bem organizado, bem postado, mas ainda deixava muito espaço pelas laterais do campo. Se o Vasco tivesse jogadores de mais qualidade, poderia sim ter feito mais jogadas ali pelas laterais e ter feito gol. Isso é óbvio, isso é óbvio. E assim, eu fico até um pouco meio que chateado pelo fato do Andrei Santos estar nesse time assim do Vasco desarrumado. Porque em um time bem arrumado, em um time bem treinado, um time com bons companheiros, esse moleque já ia estar muito mais valorizado do que ele está atualmente. Na segunda etapa, o Vasco continua muito mal, o time completamente exposto, o Ituano podendo fazer o segundo gol, mas também o Ituano estava ali tranquilo na sua, não vou atacar, vou ficar aqui me defendendo, tá tudo bem, tá ok. E o Vasco
sem jogada trabalhada, sem mecanismos de ataque, muito esperando do individual de alguns jogadores. E você esperar de um cara como o Eric, como o Gabriel Peck ali na frente, não vai sair muita coisa. Pode sair o gol como saiu. Uma jogada de bola parada, uma falha do goleiro e saiu o gol do Raniel. Essa é a forma que o Vasco consegue fazer gol com o técnico Maurício Souza. Você não vai esperar uma tabela, um jogo tricotado, um jogo ali onde os jogadores façam gols, movimentações treinadas. Isso não acontece no Vasco. Outro ponto que a gente também não pode se esquecer, cara, partida pavorosa do Edmar, partida muito ruim do Eric, nota 0 pros dois, nota 0. Gabriel Peck, nota 5, 4, tentando, se esforça e tudo mais, porém não tem recurso, sabe? O Raniel também tentando lá na frente, mas não tem como. Não tem como. Então, mais um jogo ruim do Vasco. Volto a dizer, vai precisar no mínimo, já trouxe o Alex Teixeira, vai precisar no mínimo de mais 3 contratações de jogadores de um bom nível que cheguem para ser titulares incontestáveis e que deem jeito nas posições. 2 laterais e pelo menos ali um centroavante, cara. O Vasco precisa disso urgentemente. E também precisa continuar a limpa no seu elenco. Cara, eu não suporto mais. Eu volto a falar com vocês. Eu não suporto mais ver Juninho entrando no time do Vasco. Que moleque pavoroso, porra. E diz que é vascaíno. Fica na arquibancada, mas não entra em campo. Porra. Não faz uma jogada. Nem driblar mais, que ele antigamente driblava, não dribla. Prende a bola e perde. Porra, tá ridículo, cara. Tá ridículo. Tanto de chance que ele recebe pro tanto de futebolzinho que ele joga. Assim como o Edmar, como o Eric, entre outros. O Vasco tá muito desfalcado, tem desfalque e tudo mais. Porra, mas não dá pra gente ficar cobrando isso, porque os times da Série B tem um nível muito abaixo. O Vasco tem a obrigação de ganhar. Não é que o time do Vasco é uma seleção, me entendam. O time do Vasco não é uma seleção, mas pro nível da Série B, o time do Vasco ainda é melhor do que os demais, cara. Pega a escalação do Ituano, você nem sabe onde os jogadores jogavam ou já jogaram na vida. Todo respeito, cara. 2, 3 e já. Aí, galera, Vasco versus Ituano. Um jogo que era pro Vasco, era a obrigação do Vasco vencer esse jogo, cara. De positivo, a gente teve a entrada do Ignaldo e do Marlon Gomes aí no time profissional. Infelizmente, no ruim do ruim, a gente tem que lançar as nossas joias em situações complicadas, mas futebol é assim, cara. É torcer pros moleques baterem ali no peito, assumir responsabilidade e jogar o futebol que sabem. Que são melhores, porra, do que Eric, do que Edmar, do que essas baranga aí que tá no Vasco. Pelo amor de Deus, cara. Porra, se eu sou executivo da 777, bicho. Meu Deus, eu tô ali no estádio. Eu vejo o time do Vasco, eu chego no Carlos Brasil e falo, ô Carlos Brasil. Pô, tu tá pegando jogador aonde? Tá contratando o quê? Tu analisa o jogador porque ele é ruim, aí tu traz, né? Não é possível. Os bons tu não tá contratando. Olha aí, jogadaço do André Santos é aí, cara. Aí o Vasco levou o contra-ataque e saiu o gol, mano. É inadmissível. Olha esse Eric, cara, que draga. Olha isso, mano. Era só fazer o gol, porra. Caralho. Era só fazer o gol, rapaziada. Ele vai perder o gol. Olha isso, ele se joga que nem... Meu Deus, e aí o Thiago Rodrigues faz uma defesaça, mas o Vasco sofre o gol aqui. Depois da defesaça do Thiago Rodrigues, tentou salvar. Olha aí, saiu o contra-ataque. Thiago Rodrigues tentou salvar. E no rebote, o gol aí do jogador que se chamava Papagaio, se eu não me engano, na base do Palmeiras. E agora tá aí fazendo gol no Vasco. Vasco faz uma boa jogada pela lateral. Tem a presença de um volante pisando na área. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores dentro da área. O Vasco em superioridade numérica, que eu sempre falo pra vocês, cara. É o básico do futebol. Chega na linha de fundo. Se você tem 5 jogadores ali dentro da área, se você tem superioridade numérica dentro da área, você vai ter esses jogadores ficando livres para fazer o gol. Então, assim, o Vasco poderia ter saído na frente, o roteiro ser totalmente outro. Se o Eric faz aquele gol, o Vasco poderia ter empatado aqui. A cabeçada do Yuri Lara foi boa, mas o goleiro defendeu. Então o Vasco precisa fazer mais isso, cara. Precisa fazer mais jogadas de linha de fundo. Precisa, porra, ter mais jogadas desse tipo. Foi tentativa do Neto Berola, o interminável Neto Berola. O Gabriel Dias todo atrapalhado. É outro que não pode continuar no Vasco. É Gabriel Dias, é Edmar, é Léo Matos. Mano, você vai falando o nome dos caras. Defesa do Thiago Rodrigues. Uma boa defesa, na verdade. Né? Ele tira ali com o pé. Você vai falando o nome dos jogadores do Vasco, mano. Sério, tem alguns que já estão fazendo o torcedor perder a paciência demais.
Aí foi uma cabeçada do Raniel, claro, poderia ter sido melhor, mas onde o Vasco era mais perigoso era quando chegava ali pelas laterais, fazia cruzamentos. O Ítalo não tinha dificuldade de marcar essa jogada, porque fechava muito, compactava muito o time por dentro. Quando o Vasco tentava jogar por dentro não tinha espaço, tinha muito jogador do Ituano e acabava deixando um pouco de espaço pelas laterais. Como o Andrei Santos ataca por um lado e como o Nenê fica mais centralizado, porém acaba caindo mais pelo lado esquerdo, pelo lado direito ficava ali Andrei Santos, Gabriel Dias e muitas vezes no segundo tempo o Eric, mas no primeiro tempo era o Gabriel Beck. Então o Vasco conseguia criar essa superioridade numérica pelos lados do campo. Porém, o Vasco tentava jogar muito pelo meio e utilizava pouco as jogadas de lado de campo. Esse que era o problema. Aí foi uma chance que teve o Raniel na boa medida do Nenê de bola. Aí já entrou o Ignaldo. Mas olha aqui a diferença. 1, 2, 3 jogadores. Aí fica mais complicado. Se o Vasco tivesse com mais jogadores dentro da área, poderia ter alguém aqui e sobrar a bola, por exemplo. Sabe? É isso que eu falo. E aí sai o gol do Vasco. Gol do Raniel. Tinha que sair o gol, né, cara? Pô, pelo menos um pontinho, claro. Tá péssimo, tá horroroso. Um ponto, mas no ruim do ruim, um ponto, né? O Vasco ainda se mantém, se eu não me engano, na segunda colocação da Série B. Já que o Bahia empatou, o Grêmio também empatou. No ruim do ruim, a gente se mantém ali. Só que no ruim do ruim é um jogo em casa que o Vasco consegue pelo menos um ponto. Poderia ter sido pior, poderia ter ficado sem nada. Mas falando a verdade aqui pra vocês, bicho, o Vasco precisar contratar se quiser subir. Se quiser subir executivos da 777 que estavam hoje no estádio, pô, tragam alguém, cara. Contrata. Vai ter que contratar nessa janela. Por favor, cara. Traz jogadores pro Vasco, mano. Jogadores bons, cara. A gente não suporta mais jogador ruim, cara. Mano, é um sofrimento sem fim, cara. A gente vai perdendo forças. Sério, de verdade. Mas vamos aí pra cima. Vascão na Série A. A gente ainda acredita. A gente. Ui.